Está começando o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com os principais fatos da semana. E em respeito ao distanciamento social, o Revista TST segue sendo apresentado de casa. Veja agora o que preparamos para esta edição. TST considera abusiva a greve dos petroleiros de 2018. Afastada a responsabilidade da Vale por empregada de lanchonete em vagão de trem. Motorista não consegue reconhecimento de periculosidade por acompanhar abastecimento de ônibus. Bancários que não aderiram ao movimento grevista não têm direito à garantia provisória de emprego. Começamos o programa de hoje com um caso julgado pela Seção de Dissídios Coletivos. A greve dos petroleiros, deflagrada em 2018 e que coincidiu com a paralisação dos caminhoneiros que afetou todo o país, foi considerada abusiva pela maioria dos ministros. O entendimento foi de que houve motivação política. A Federação Única dos Petroleiros entregou o comunicado de greve à Petrobras, à Transpetro e à Araucária Nitrogenados em maio de 2018. A categoria reivindicava a redução dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha, a manutenção dos empregos, a demissão do então presidente da empresa, entre outros pedidos. Diante do anúncio, a União e a Petrobras ajuizaram dissídio coletivo de greve no TST, alegando motivação política por parte da categoria. Na época, o Tribunal Superior do Trabalho deferiu liminar para que as entidades não realizassem a paralisação. A multa estabelecida foi de R$2 milhões para cada entidade sindical. Apesar da decisão, o movimento ocorreu e durou um dia e meio. No julgamento do caso, na sessão de dissídios coletivos, o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, avaliou que o objetivo da paralisação foi, em especial, preservar o caráter estatal da Petrobras e o emprego dos trabalhadores. Votaram com o relator a ministra Cátia Arruda e o ministro Vieira de Mello Filho, vice-presidente do TST. Entendo vazia de sentido constitucional a discussão sobre o caráter político de uma greve como desqualificante do exercício de um direito constitucional. Isso porque, além de não termos consenso em relação ao conceito de que se adota e a extensão de categoria política nesse debate, cujo sentido pejorativo atribuído à expressão de modo a associá-la automaticamente à abusividade, se mostra, no mínimo, inapropriada a uma ordem constitucional regida pela ideia de pluralismo político. Mas o ministro Ives Gandra Martins abriu divergência. Segundo ele, o acordo coletivo dos petroleiros estava vigente, não havia notícia de descumprimento nem informação sobre a demissão em massa dos trabalhadores. Assim, para o ministro, a decisão de entrar em greve foi eminentemente política. Por maioria, o colegiado seguiu o voto da divergência e ficou reconhecida a abusividade da greve. No entanto, a SDC reduziu o valor da multa de R$2 milhões para R$250 mil por sindicato. A seção 2 de dissídios individuais manteve decisão que determinou a Pirelli Pneus alterar função de empregado que teve quase metade do corpo queimado em acidente de trabalho. O acidente ocorreu enquanto o auxiliar manuseava um equipamento que opera na temperatura média de 400 graus Celsius, usado no acabamento de pneus. Ele sofreu queimaduras na cabeça, nas costas e nos braços. Por isso, foi internado em UTI, ficou em coma induzido, passou por hemodiálise e até por processo de ressuscitação. No retorno ao trabalho, o auxiliar ajuizou reclamação trabalhista para mudar de função e para conseguir o reconhecimento de estabilidade acidentária até a aposentadoria. Em primeiro grau, o pedido foi negado. Já o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, aceitou parte do pedido do empregado. De acordo com o TRT, é coerente a mudança de função com fundamento nas provas relacionadas ao acidente e na impossibilidade de o profissional exercer as mesmas atividades anteriores.
O TRT rejeitou, no entanto, o reconhecimento da estabilidade e da garantia de emprego até a aposentadoria. Tanto a empresa quanto o auxiliar recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator do processo na SDI 2, ministro Renato de Lacerda Paiva, o TRT agiu acertadamente ao conceder o pedido de troca de função e de setor de trabalho, pois há prova pré-constituída quanto ao acidente e à impossibilidade, ao menos em princípio, do exercício das atividades praticadas anteriormente. Nessas circunstâncias, o indeferimento do pedido de troca de função pelo setor do trabalho para atividade diversa daquela exercida anteriormente ao acidente do trabalho evidencia ofensa ao direito livre certo do impetrante, igualmente quando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão parcial da tutela pretendida. Quanto a este recurso, conheço o desproveito. Já quanto ao pedido de reconhecimento de estabilidade acidentária e consequente garantia de emprego até a aposentadoria, o relator explicou que essa análise deve ser feita no âmbito do juízo original do processo. Eu digo que a pretensão nesse aspecto e a consequente garantia de emprego até a aposentadoria, com base em norma coletiva, deve ser objeto de análise exauriente do juízo natural da causa, sendo insuscetível de deliberação em sede de mandado de segurança. Conheço e desprovejo ambos os recursos. Assim, a SDI 2 manteve a decisão que determinou a mudança de função do empregado. O colegiado também entendeu que não é possível, em mandado de segurança, conceder a garantia de emprego até a aquisição da aposentadoria. A decisão foi unânime. E no próximo bloco, os julgamentos de destaque das turmas do TST. Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas do TST conferir julgamentos importantes. Começamos o giro de notícias pela quarta turma. O colegiado manteve decisão que afastou a responsabilidade da Vale por parcelas trabalhistas devidas a uma auxiliar de cozinha. Ela trabalhava numa lanchonete que ficava em um vagão de trem da empresa. A auxiliar trabalhava no vagão lanchonete do trem que faz o percurso entre Espírito Santo e Minas Gerais. A empregada alegou que o serviço de alimentação é condição essencial no transporte ferroviário e pediu a aplicação da responsabilidade subsidiária à Vale. A empresa negou ser tomadora dos serviços da empregada. Disse que havia apenas um contrato civil de locação de vagão de trem com a lanchonete. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, manteve o entendimento de primeiro grau, de que a relação entre as empresas era contratual, típica de locação de coisa móvel, no caso, o vagão lanchonete, e que não estava caracterizada a ingerência da Vale nas atividades da outra empresa. No Tribunal Superior do Trabalho, a quarta turma disse que o Tribunal Regional observou a jurisprudência do TST, de que a terceirização de mão de obra ocorre somente quando a empresa tomadora contrata a prestadora de serviços para atividades que integram a organização empresarial. De acordo com o relator do recurso da Vale, ministro Alexandre Ramos, no caso, houve locação de vagões de trem para funcionamento de uma lanchonete e restaurante por meio de contrato de natureza civil, que não se enquadra na configuração jurídica de terceirização de serviços, como observou o TRT. Ainda no caso de contratação de fornecimento de refeições para próprios empregados da empresa contratante, também a jurisprudência se consolida ou se encaminha para afastar a hipótese de terceirização e, por via de consequência, a responsabilidade subsidiária. Dessa forma, a quarta turma afastou a responsabilidade subsidiária da Vale por parcelas devidas à empregada do vagão lanchonete que funcionava no trem. A decisão foi unânime. Os ministros da sétima turma decidiram que um motorista de ônibus não tem direito ao adicional de periculosidade por acompanhar o abastecimento do veículo.
De acordo com o motorista, ele acompanhava o abastecimento do ônibus 3 vezes por semana, por cerca de 25 minutos, e trabalhava em área de risco, em razão da proximidade com inflamáveis. Em defesa, a empresa declarou que a atividade era realizada por frentista de postos de combustíveis ou por manobristas, e que o empregado tinha como única função a de motorista. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, deferiu o pedido do empregado. O TRT entendeu que, com base na escala de plantões, o motorista acompanhava o abastecimento de forma habitual e em área de risco. E mesmo que não operasse a bomba pessoalmente, a norma regulamentadora número 16 do extinto Ministério do Trabalho prevê o pagamento do adicional de 30% para trabalhadores que atuam em área de risco. No TST, o relator do recurso de revista da empresa na 7ª turma, ministro Renato de Lacerda Paiva, explicou que, de acordo com a jurisprudência do TST, o adicional de periculosidade não é devido nesse caso. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior já enfrentou a questão e se manifestou no sentido de que o adicional de periculosidade não é devido ao empregado que apenas acompanha o abastecimento de veículo, como ocorreu na hipótese dos autos, porquanto não configurado contato direto com inflamável em condições de risco acentuado nos moldes exigidos no artigo 193 da CLT e da NR 16 do Ministério do Trabalho. A decisão foi unânime. A 8ª turma considerou válida a dispensa de bancários do Santander que não aderiram ao movimento grevista. Entenda o caso na reportagem. Na Justiça, o Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região alegou que o banco havia dispensado 72 empregados durante a greve para enfraquecer o movimento. Por isso, pediu declaração de conduta antissindical, indenização por dano moral coletivo, além de reintegração dos empregados demitidos ou pagamento dos dias devidos pela estabilidade prevista na lei de greve. Segundo o sindicato, a dispensa dos empregados durante o movimento paredista é discriminatória e ofende os princípios da proteção e da liberdade sindical. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na capital paulista manteve a decisão de primeiro grau que havia negado o pedido. Segundo o regional, a garantia provisória de emprego prevista na lei de greve se aplica apenas aos participantes do movimento, já que o contrato de trabalho fica suspenso. O regional citou o artigo 7º da Lei 7.783 de 1989, que diz: é vedada a rescisão de contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto nas hipóteses previstas nos artigos 9º e 14º. O artigo 9º diz que, não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto durar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários. E o 14 afirma que constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. O caso, então, foi parar no TST. A relatora na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, observou que, de acordo com a Constituição Federal e com a lei de greve, a suspensão do contrato e a garantia provisória de emprego se aplicam apenas aos empregados que aderiram à greve. Não há no ordenamento jurídico disposição expressa de que o empregador não possa demitir empregados que trabalharam no período de greve, não aderindo ao movimento paredista. A ministra citou diversos precedentes no mesmo sentido. Dessa forma, a turma decidiu, por unanimidade, que os empregados do Banco Santander que não aderiram à greve não têm garantia de emprego. E eu encerro o giro de notícias pela 6ª turma, que excluiu da condenação imposta ao Banco do Brasil o pagamento do adicional de transferência a um bancário que ficou 4 anos no local da última mudança. Na reclamação trabalhista, o bancário alegou que trabalhou no Banco do Brasil por 39 anos. Nesse período foi transferido 2 vezes. Uma das mudanças durou cerca de 2 anos e a outra 4 anos e 3 meses. Por isso, ele reivindicou na Justiça do Trabalho o pagamento do adicional de transferência. Em defesa, o banco argumentou que esse adicional não é devido
porque não se tratou de simples transferência, mas de nomeação para cargo de gerente geral, que, segundo a empresa, era de interesse do próprio bancário. Em primeiro grau, o pedido foi negado, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região no Ceará reformou a sentença. Para o TRT, o empregado transferido tem direito ao adicional enquanto trabalhar fora do local contratado inicialmente. Isso porque, de acordo com o regional, não há previsão legal expressa em relação aos critérios temporais para definir se a transferência é definitiva ou provisória. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso do banco na 6ª turma, ministro Augusto César, assinalou que o direito ao adicional depende do caráter provisório da transferência. Esse entendimento está pacificado na Orientação Jurisprudencial 113 da Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável pela uniformização da jurisprudência trabalhista. De acordo com a OJ 113, o pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória, o que não foi considerado o caso do bancário. A jurisprudência da Corte, nesses casos, tem entendido que a transferência é definitiva. Eu conheço do recurso de revista e o provejo, portanto, para julgar improcedente o pedido de adicional de transferência, invertendo o ônus da sucumbência. Ainda segundo o ministro, o exame desse aspecto leva em conta a conjugação de pelo menos 3 requisitos: o ânimo, que pode ser provisório ou definitivo, a sucessividade das transferências e o tempo de duração. Assim, com base na OJ 113, a 6ª turma entendeu que a transferência do bancário não foi provisória, mas sim definitiva. Com isso, excluiu da condenação imposta ao Banco do Brasil o pagamento do adicional. A decisão foi unânime. E para conferir esses e outros julgamentos importantes, acesse o canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, os fatos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque na Justiça do Trabalho ao longo da semana. A presidência do Tribunal Superior do Trabalho recebeu a inscrição de 15 desembargadores de tribunais regionais do trabalho, candidatos à vaga de ministro do TST. Ao todo, 7 são mulheres e 8 são homens. A vaga foi aberta em decorrência da aposentadoria do ministro Márcio Eurico Amaro. Em data ainda não definida, o Pleno do TST se reunirá para escolher, por escrutínio secreto, a lista tríplice, que será encaminhada ao presidente da República, a quem cabe a indicação dos integrantes dos tribunais superiores. O indicado ou indicada será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e, após a aprovação pela comissão, o nome será submetido ao plenário do Senado Federal antes da nomeação. Para conferir a lista de inscritos, acesse tst.jus.br. Foi transmitido pelo canal oficial do Conselho Superior da Justiça do Trabalho no YouTube o lançamento do livro Grandes Acidentes do Trabalho no Brasil, Repercussões Jurídicas e Abordagem Multidisciplinar. A obra é uma parceria entre o Programa Trabalho Seguro do CSJT e o Ministério Público do Trabalho e traz artigos de especialistas sobre casos emblemáticos envolvendo trabalhadores brasileiros, como os rompimentos das barragens em Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais. A revista do TST está recebendo artigos sobre os 80 anos da Justiça do Trabalho. O texto deve ser inédito e trazer perspectivas inovadoras e originais ao tema. O artigo pode ter a autoria compartilhada. Podem participar pós-graduados em nível de mestrado, doutorado ou pós-doutorado em Direito ou áreas afins. Os trabalhos devem ser enviados até 12 de abril para o e-mail revista@tst.jus.br. A edição 87 da revista do TST será lançada em junho deste ano.
Diminuir a duração dos processos na Justiça do Trabalho foi o principal tema entre as iniciativas inscritas no primeiro Prêmio Cooperare. Dos 57 inscritos, 37 tratam de melhorias nos processos de trabalho. Desses 37, 29 buscam aumentar a celeridade nos julgamentos dos casos. Outros 16 projetos tratam da gestão de pessoas na promoção da saúde. O Prêmio Cooperare tem por finalidade identificar as iniciativas judiciárias ou administrativas implantadas pelos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo grau que possam ser eventualmente aplicadas em âmbito nacional para a evolução e o aprimoramento da operação do sistema de justiça trabalhista. E nós ficamos por aqui. Essas e outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você pode conferir no site e redes sociais do TST. Muito obrigada pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau!